Meus amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Graças a Deus nós estamos aqui de volta trazendo mais um trimestre, quarto trimestre agora do ano de 2022. Tem por título essa lição A Justiça Divina. E hoje nós estudaremos a primeira lição, que tem por título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Graças a Deus chegamos mais ao começo deste trimestre maravilhoso, que vai trazendo aqui umas lições muito aproveitosas para nossos dias, Louvado seja o nome do Senhor. Então, a justiça divina, amado, é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Primeira lição, nós temos aqui falando sobre Ezequiel, o Atalaia de Deus. Segunda, vem o fim. Terceira lição, as abominações do templo. Quarta lição, quando se vai a glória de Deus. Quinta lição, contra os falsos profetas. Sexta lição, a justiça de Deus. Sétima, a responsabilidade é individual. Oitava, o bom pastor e os pastores infiéis. Nona, Gog e Magog, um dia de juízo. Décima, a restauração nacional e espiritual de Israel. 11ª, a visão do templo e o milênio. 12ª, imersos no Espírito nos últimos dias. E 13ª, o Senhor está ali. Louvado seja o nome do Senhor. São lições aqui feitas pelo comentarista Ezequiel Soares, Nós vamos estar aqui dando início à primeira aula, louvado seja o nome do Senhor, falando sobre o Atalaia de Deus. Você tem sido um Atalaia de Deus? Deus tem te posicionado para ser um Atalaia? Então vamos vigiar, ficar na torre de vigia, porque Deus, Ele tem nos posto como Atalaia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui lição 2 de outubro de 2022, textuário diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. E daí você vai ver, nós vamos aprender aqui, que o Atalaia tem o papel de avisar, como Deus falou para Ezequiel, que se ele mandar avisar para um ímpio, para ele se desviar da sua impiedade, e o profeta não avisar, Deus requeriria dele o seu sangue, Louvado seja o nome do Senhor. Se ele mandar avisar para um justo que está prestes a se desviar também, e ele não avisar, e ele morrer, e ele vier a pecar, e morrer no seu pecado, Deus também requeriria o sangue da mão do profeta, do Atalaia, Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a anunciar a palavra de Deus. Devemos pregar a tempo e a fora de tempo, para que nós possamos ficar livre do sangue das pessoas que se desviarem, ou do pecador. Quando você avisa, você estará livre desta responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a introdução. Vamos pular aqui a leitura. Não, vamos ler aqui a leitura em classe, Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Depois pula para o versículo 21 e o versículo 27, Vamos dizer assim. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei.
Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, como eu já havia falado antes, nós podemos ver que Deus, ele pôs cada um dos profetas, dos seus santos, para avisar, louvado seja o nome do Senhor, antes que aconteça as coisas. Daí para frente, se a pessoa não der ouvido, aí é com ele e Deus, você estará livre. Vamos aqui para a introdução, vamos correr porque o tempo não espera, né? Introdução. As 7 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel, porque é importante o estudo desse livro. Por que você acha que é importante? Vamos ver. Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituído por Deus ontem e hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi no passado e hoje é no presente e será assim também no futuro para aqueles que receberem tal ordem do Senhor de estar anunciando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, estudaremos nesse trimestre a grande soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre o universo. Na lição de hoje veremos a responsabilidade daqueles que foram chamados para anunciar as boas obras de Deus. É isso que nós vamos aprender aqui nessa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o primeiro tópico. Tem por seu título aqui sobre o livro de Ezequiel, né? O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, né, do capítulo 1 ao capítulo 24, a segunda, do capítulo 25 ao 32, a terceira parte, do capítulo 33 ao 48. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira parte, amados. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, quando aqui começa, né, o seu ministério profético aqui de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Queridos, então como nós já vimos aqui que este livro eles são divididos em 3 partes, certo? Que, como eu já falei, a primeira parte do capítulo 1 ao 24, segunda parte, né, aqui da divisão, do capítulo 25 ao 32, e a terceira parte do capítulo 33 ao 48, sendo que na primeira parte, né, o profeta recebe visões do seu chamado e da glória de Deus, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 3.
e depois versículo 26 ao 28. As mensagens são de juízos, amado, ali para o povo, para uma nação, né? Ezequiel 7, versículo 2 ao 4. Contra a idolatria, ali foi profetizado também em Ezequiel capítulo 8, versículo 15. Os reis de Judá, sacerdotes e falsos profetas, também foi falado ali para ele, né? Não ficaram de fora, mas está escrito em Ezequiel 7, 26 e o 27, e Ezequiel 13, do 1 ao 4, do 2 ao 4, Ezequiel 22, versículo 26, 27 e o 31. Essas visões e mensagens ocorreram antes da destruição do templo. Então Deus sempre tem uma preocupação de avisar bem antes de acontecer, para que depois que acontecer, as pessoas não venham dizer que não foi avisado. Então Deus avisa antes, Deus não deixa acontecer nada antes, porque assim seria injusto se castigar uma nação sem falar para ela por que está castigando. Então Deus castiga, Deus traz o castigo, traz o juízo, mas antes Deus traz uma mensagem de arrependimento. Se eles não se arrependerem, aí eles estão procurando mesmo uma destruição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus primeiro, ele avisou antes que acontecesse esta destruição. Então eles não se arrependeram, como Deus falou para Atalaia. O Atalaia avisou antes, mas eles não se arrependeram. Então o Atalaia ficou livre do sangue daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda sobre o livro de Ezequiel, nós vamos estar aqui escorrendo algumas explicações aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no segundo tópico, né, nós vamos estar trazendo aqui a segunda parte. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte, né? A segunda parte, terceiro tópico e terceira parte. Nós vamos estar aqui trazendo mais uma breve mensagem aqui. Primeiro, a mensagem contra Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Essas mensagens, né, como está escrito aqui em Ezequiel 25, 32, de 25 ao 32, né, que é a terceira parte, a segunda parte, aliás, essas mensagens, amados, revelam o domínio de Deus sobre todas as nações e o universo. Êxodo 19, 5, Salmos 24, versículo 1, que está abrangindo aqui do Senhor eterno toda a sua plenitude, e Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A terceira parte, né, inicia com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33, versículo 21. Dos capítulos 33 ao 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo para sua terra e da sua restauração, né, da restauração nacional de Israel, que se cumpre hoje, e sobre as restaurações espirituais. Ali em Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. E Ezequiel 37, 14. Os capítulos 38 e 39 falam da derrota de Gog. O livro termina com a visão do novo templo e a redenção de Israel e toda a humanidade. Ali no capítulo 40 ao 48, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Ezequiel, amado, pode ser lido, dividido em três partes principais, que são a primeira parte do capítulo, esse que eu falei aqui agora, 21 ao 24, segunda, 25 ao 32, e a terceira, 33 ao 48. Então, fica aqui, você está sabendo já que antes de acontecer toda aquela destruição, Deus já havia avisado. E Deus avisa hoje para nós também, nos dias de hoje, antes que aconteça qualquer desastre, qualquer coisa em nossas vidas, Deus está usando pessoas para nos avisar, para nos alertar, e basta nós nos arrepender e voltar ao caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz lá em Apocalipse, lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda parte, sobre o profeta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o profeta.
É, as poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro, aqui no livro, né? Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a identidade do seu nome hebraico, né? Iesquel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes da sua vida pessoal e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas, né, na Babilônia. Ele viveu entre os exilados da Babilônia e iniciou seu ministério ali no cativeiro quando completou 30 anos de idade, no 30º ano, né, ali em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, procedência, Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Filho de Buzi, né, como diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Ezequias, seu irmão, em seu lugar. Ali você vai ver em 2º livro de Reis, 24, versículo 10 a 17. Daniel estava também entre eles, né? Você vai ver em Daniel capítulo 1, 3 ao 6. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizou em Judá para o povo de Jerusalém. Queridos, o nome Ezequiel, como nós já vimos aqui, significa fortalecido por Deus, certo? E o seu nome não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e também não aparece nos relatos dos livros dos reis das crônicas. Com 30 anos, como nós já vimos, ele começou ali seu ministério na Babilônia entre os exilados de Judá e seu ministério durou cerca de 22 anos. Ok. Aqui o segundo tópico, a procedência aqui de Ezequiel. Né? Ezequiel cresceu em uma família consagrada, né? Ezequiel era da linhagem sacerdotal, filho de Buzi. Então, aqui, já vendo aqui, né, era para ele ter sido sacerdote e não profeta, mas tudo tem o trabalhar de Deus. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva em 597 a.C. O rei Nabucodonosor, depois, né, Joaquim, no trono de Jerusalém, constituiu seu irmão Zedequias. Daniel estava entre eles enquanto Ezequiel profetizava. Daniel servia na corte do rei. E Jeremias profetizava em Judá para o povo em Jerusalém. Então aqui você vê que tudo já vem um trabalhar de Deus, é o nome do profeta, tudo mais que Deus já estava ali fortalecendo o homem, porque senão ele não suportaria o que ele passou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, né? Vai falar sobre o Atalaia. Primeiro tópico aqui do terceiro tópico, né? Atalaia. A palavra Atalaia é de origem árabe, significa lugar alto, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Significa lugar alto. Segundo, a função do Atalaia é descrita em 2º livro de Samuel, capítulo 18, versículo 24 ao 27, e 2º livro de Reis, 9, 17 ao 20. É melhor ilustrada na parábola de um militar posto como sentinela, né, lá em Ezequiel 33, versículo 2 ao 6. Assim como o sentinela tinha o dever de avisar o povo sobre os perigos do inimigo, os profetas cumpriram ali o mesmo papel. Né? O atalaia, os profetas, eles são o mesmo.
mesmo papel de avisar. Assim como o profeta, ele é obrigado a avisar quando um justo está para se desviar, está praticando algo que você possa estar vendo ou você é revelado por Deus. Você tem que avisar para que ele não venha cair naquele erro. Se você não avisar, Deus vai requerer o sangue dele da sua mão, se ele morrer na sua impiedade, amém? Então, segundo tópico, o fim dos 7 dias, né? Ali, versículo 16. O efeito de uma experiência sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fim dos 7 dias provavelmente foi o tempo que o profeta teve para recuperar suas forças devido à visão que recebeu da glória de Deus e o chamado para também ser atalaia. Ezequiel 1, versículo 26 ao 28 e Ezequiel 3, 14. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, a expressão filho do homem, aqui no versículo 17, parte A. Deus não se dirige ao profeta usando o seu nome, mas o chamado de filho do homem. Essa expressão ocorre 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. E isso faz lembrar a natureza humana, pecadora, ao passo que quem usa o nome de Deus, o Senhor da glória. Quem usa o homem é Deus, o Senhor da glória. Então Deus usa o homem, louvado seja o nome do Senhor. Ele quis mostrar que ele é filho do homem, porém usado por Deus, né? Somente Jesus usou esse título de filho do homem, Mateus 8, versículo 20. Isso leva a crer que em alguns momentos Ezequiel representava a pessoa de Jesus como sendo o verbo vivo, a genuína mensagem de Deus para Israel e o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto e último tópico, né? Já terminando aqui, o atalaia sobre a casa de Israel. O dever de um atalaia. Quais são os deveres? Deus sabia que os filhos de Israel não se arrependeriam de imediato no exílio, e dessa forma levantou Ezequiel para ser um atalaia entre eles. Existem pessoas, amados, que infelizmente têm um coração endurecido e que não dão ouvido às palavras de Deus, acham que tudo tem que ser da maneira dele, ele não precisa se quebrantar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, já de antemão, sabendo que o homem não se arrependeria de imediato no exílio, né? Mesmo passando pelo exílio, aí dessa forma ele levanta o profeta para ser o atalaia, para avisar, para estar sempre trazendo revelações do céu, revelação de Deus ao coração do homem. Coisas que o homem muitas vezes só ele sabe, só ele pensa, e o profeta vai lá e revela, e para que ele saiba que existe Deus no meio deles. E segundo o profeta não esperava resultados entre os filhos de Israel, mas apenas foi usado para divertir e fazer saber que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 3, versículo 11 e Ezequiel 2, versículo 5. O atalaia significa lugar alto, amados. Era uma função com propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Então ele ficava num lugar alto, né? No lugar onde ficavam as atalaias, vigiando, na torre de vigia, ou mesmo no lugar mais alto, onde fosse possível avistar quando o inimigo viesse. Louvado seja o nome do Senhor, para avisar. Assim é o profeta também. Ele tem que estar numa postura, numa posição de homem de Deus, para receber de Deus e passar para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sobre a responsabilidade, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Cada cristão tem o dever de anunciar o evangelho sob o risco de ser cobrado por Deus acerca dessa negligência,
né? Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 33, versículo 8. Primeira carta aos Coríntios 9, 16. E Provérbios 18, versículo 9. O cristão tem ainda o dever de perseverar até o fim diante daquele que o chamou. Não pode desistir, não pode parar. Certo? Ezequiel capítulo 3, versículo 20, Ezequiel 33 e 13, Mateus 24 e 13, João 17 e 12, segunda carta de Pedro 2 e 20 ao 22 e Daniel 12, versículo 13, tu porém vai até o fim, certo? Louvado seja o nome do Senhor. A responsabilidade do ímpio, versículos 19 e o 27. Né? Que é o segundo tópico segundo subtópico do quarto tópico. A responsabilidade é individual. Não espere outras pessoas fazerem, né, para que você venha fazer. Não, é individual. Cada um tem que fazer a sua parte. Né? Ah, fulano não faz, eu não vou fazer. Ele não avisa, eu não vou avisar. Não, não é bem assim. Vamos fazer a nossa parte individual. Primeiro porque a expressão quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe, versículo 27. Significa que se o irmão não aceitar a mensagem, né, a responsabilidade será dele e não sua mais, tá? Não é mais sua, você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvido, ouça, né? Atos 18, versículo 6, Atos 20, 26 e o 27. Segundo, Jesus também usou essa expressão para se referir à responsabilidade de quem ouvia, né? Mateus 11, 15, Marcos 7, 16, Lucas 14 e 35. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, do quarto tópico ainda, a extensão da nossa responsabilidade, versículo 20, de Ezequiel, que nós estávamos lendo, né? A responsabilidade do cristão não se aplica em avisar só o ímpio, mas também avisar algum irmão que se desviou do caminho do Senhor. Né? Primeira carta aos Coríntios 12, 25, Lucas 15, versículo 4 ao 6. Devemos pedir ao Senhor o dom de exortar, pois com esse dom, aqueles que já conhecem são novamente convencidos a retornarem. Romanos 12, versículo 8. Vamos ver aqui a visão geral da quarta parte. A responsabilidade do profeta, como atalaia sobre Israel, se assemelha à nossa como cristão na qualidade de mensageiros de boas novas, das boas novas de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, concluindo, Deus nos chamou para alertar e anunciar ao mundo as boas novas da salvação. Devemos cumprir nossa responsabilidade como atalaia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não devemos esquecer das nossas responsabilidades. Isso aqui é uma responsabilidade tão grande que o apóstolo Paulo, ele mesmo falou, né? Que foi-lhe posto uma obrigação, e ai de mim, se não anunciar. Foi como nós começamos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor com o textuário. Então, ai de nós, se nós não fizermos aquilo que o Senhor tem posto para nós fazermos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Essa foi a aula de hoje. E na próxima nós estaremos aqui trazendo aqui sobre o fim, né? O fim vem. Louvado seja o nome do Senhor. Vem o fim. É a segunda lição. Nós estaremos aqui para aprendermos junto novamente mais essa porção da palavra de Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Siga-nos aí no canal. Deixa aí seu joinha, se inscreva e compartilhem e comentem também aí para que o YouTube entenda que você gostou e ele recomende também para outras pessoas. Amém? Até a próxima. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.